Hora da Estrela, livro de Clarice Lispector, publicado em 1977, é até os dias de hoje considerado um marco na literatura brasileira, por abordar questões sociais. A obra está enquadrada na terceira fase do modernismo, geração de 1945, caracterizada por influências do parnasianismo e simbolismo, temáticas sociais e humanas, linguagem mais objetiva, experimentações artísticas, realismo fantástico, regionalismo e academicismo, inovações na escrita e metalinguagem. Essa obra está inserida na subdivisão da terceira geração do modernismo, chamada de poesia, que possui influências parnasianas. Clarice Lispector se destacou na poesia e prosa, já que ambas ocorrem de maneira simultânea nesse período. Sua escrita intimista inaugurou uma nova estética e permitiu a viagem à experiência psicológica das personagens, retratando seus sentimentos de forma detalhada. Esses que eram resultados de vivências específicas em suas realidades. Metáforas poéticas e sentimentais eram suas principais formas de expressão. O Brasil vivia um regime militar no século XX, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. O período histórico no Brasil era marcado pela ditadura de 1964. A redemocratização só começou em 1985, quando José Sarney assumiu a presidência. Assim, a obra de Clarice Lispector foi publicada em plena ditadura militar, numa época em que a parte da população mais vulnerável era a massa trabalhadora dos militares no poder. Macabéa e Olímpico são representantes desse povo sem acesso à educação e sem conscientização do modo de vida em que viviam. Assim, o livro aborda um dos principais problemas da sociedade: pobreza e desigualdade, onde as classes sociais mais baixas são oprimidas. A história da jovem nordestina Macabéa é contada através do seu autor, o escritor Rodrigo S.M., alter ego de Clarice. Os leitores acompanham todo o processo criativo. Ao observar a protagonista alagoana, órfã de pai e mãe, que foi criada pela tia e não possuía nenhum encanto e era incapaz de se comunicar, temos mais sobre a própria personalidade do autor. A obra aborda a vida cotidiana de Macabéa no Rio de Janeiro, trabalhando como datilógrafa e sua relação romântica com Olímpico de Jesus, paraibano que foge de sua cidade natal e começa a trabalhar como metalúrgico. Olímpico tinha o sonho de se tornar deputado e açougueiro. Outros personagens são Glória, sua colega de trabalho com quem Macabéa cria certa competição, sem conflitos maiores. Uma cartomante, chamada Madama Carlota, quem é nordestina procura em busca de respostas positivas. Raimundo Silveira, chefe da protagonista, que representa nesse contexto o sistema capitalista presente na exploração dos nordestinos. O romance se passa na década de 70 e utiliza uma linguagem formal e elaborada, com o realismo e tom poético presente na forma de escrita de Clarice Lispector. Acompanhamos a história da protagonista Macabéa através de um narrador em primeira e terceira pessoa, já que Rodrigo narra a história como observador, porém em certos momentos também é personagem dela. No início do livro, o mesmo se encontra reflexivo, sem inspirações, à espera da morte. Uma explosão surge, uma peça perdida na multidão. A migrante nordestina ganha vida e identidade, mesclada com os próprios sentimentos e visões do autor. Macabéa é uma mulher repleta de sofrimento e alienação, assim como as outras personagens, vinda de uma infância desestruturada, sem acesso a direitos básicos. Ela lida constantemente com o desinteresse alheio em relação à sua aparência e personalidade, e Olímpico, seu par romântico. Parece que é cega? Você não se enxerga não, é? Se eu tô dizendo é porque é. Você não tem corpo, não tem cara, não tem nada. Você não presta nem pra dar cria. Vem para reforçar isso, já que termina o relacionamento, pois achava a Glória mais interessante e atraente. Macabéa, com o peso de suas perdas pessoais e profissionais, procura uma cartomante em busca de respostas. Essa lhe promete uma grande mudança, o que se torna realidade com o atropelamento e a morte da protagonista. A crítica social deste livro surge a partir da descrição física e psicológica de cada personagem, que foi feita de maneira pejorativa, buscando representar a forma como a própria sociedade enxerga essas pessoas. O preconceito, a fome, miséria, a falta de educação e cultura, o pessimismo diário, os diálogos vagos, a ironia, o humor ácido, a marginalização da pobreza,
Todos esses elementos servem para dar ênfase no quanto o homem se torna descartável em qualquer circunstância. O desamparo de Macabea é retratado até na hora de sua morte, quando o jornalista tira fotos do seu corpo para as notícias, e assim, de forma metafórica, se entende que só a partir deste momento ela foi finalmente vista como ser humano que até então era invisível e inexistente para a sociedade. Então, ali deitada, teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o braço da morte. A morte que é nessa história o meu personagem predileto. Iria ela dar adeus a si mesma? Acho que ela não vai morrer, porque tem tanta vontade de viver. E havia certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou é porque a pré-morte se parece com a intensa ânsia sensual? É que o rosto dela lembrava um esgar de desejo. Macabea abraça a morte e a recebe inteiramente. Ela se encontra e alcança sua grandeza do ser. Finalmente conquista tudo o que sempre desejara. Sua hora da estrela.